Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Ezekiel's Hags, do Seven Sisters of Sleep. Seven Sisters of Sleep é um quinteto formado em Los Angeles, Califórnia, no ano de 2010. O grupo faz essa mistura bem curiosa de sludge, grindcore, alguns elementos de doom e até mesmo death metal. Ezekiel's Hag é o seu terceiro disco, saindo pelo selo Relapse Records, ou seja, é o primeiro grande lançamento da banda em 6 anos de existência. E uma fanbase e repertório bem sólido para sua pouca idade. Vamos falar do disco então? O álbum abre com Jones, que tem essa intro meio misteriosa, depois entra para esse black grind extremamente destruidor. Por uma faixa de 2 minutos aqui já tem bastante informação para se colher, muitos elementos de grindcore e black metal aqui, e depois terminando com esse break com um riff mais arrastado e uma influência mais forte de Neurosis. Depois disso tem Denounce, carregando esse lado mais atmosférico, influência de Neurosis, I Hate God, esses sons mais arrastados. Também tem algumas coisas nesses riffs aqui, principalmente o minimalismo deles, que remete bastante ao Earth. Tem toda essa roupagem bastante épica, lenta e extremamente atmosférica. As baterias também têm esses rolos e andamentos completamente tribais. Mesmo com todos os riffs caóticos, tem uma certa harmonia e melodia aqui, criando essa muralha de som completamente orquestrada, mas também soando grotesca. Seguido então com Gudder, que já tem esse andamento mais sludge, bem típico do som da banda, aquela influência de I Hate God, High on Fire, esses riffs com andamentos mais lentos, algumas palhetadas e elementos de death metal puxados mais pro Wolf Tower, que continuam na próxima canção, Plateau, que entra apenas com esse ride tocando, para depois entrar outros riffs de novo, nessa vibe mais stoner, sludge, com toda aquela lentidão e influência de Black Sabbath bem típica do gênero. Essa é uma faixa que entra um pouco mais no padrão de som que o Seven Sisters fazia. Quem é mais fã dos trabalhos anteriores vai gostar bastante dessa faixa. O vocal e a bateria aqui guiam mais o ouvinte diante de toda essa distorção, fuzz, microfonia e esse cal todo por parte das cordas. Então vamos entrando pro segundo ato do álbum com a faixa Brothers River, que já chama com essa microfonia e um andamento mais dramático, com alguns acordes elevados aqui que lembram bastante um Mastodon, principalmente na época do Remission. Tem também umas certas melodias nessa faixa, criando uma aparência mais desconfortável do que convidativa para o ouvinte. Depois temos Prey, que tem essa introdução um pouco mais drone, ritualística, lembrando bastante bandas como Sun-O e Purpa. Para assim sermos atacados com outra sessão de riffs completamente sludge, intimidadores, pesados, arrastados. Outra faixa também que entra bem nesse andamento do Seven Sisters, mas aqui a banda demonstra um pouco mais de técnica e entrosamento. Então temos Third Season, outra faixa um pouco mais atmosférica, mais melódica, mas aqui ela também remete um pouco ao álbum Opium Morals. A introdução aqui lembra demais a música Moths, mas depois disso a música dá uma acelerada e também tem uma certa surpresa aqui. Nessa canção tu vê alguns arranjos que remetem àquele doom com um lado mais gótico. Tu vê uma influência muito forte de bandas como Paradise Lost aqui, principalmente nos primeiros álbuns. Tem essas melodias elevadas duplas, um tom bem mais melódico do que as faixas anteriores, mas claro, tudo isso nessa roupagem bastante grotesca e imunda que o Seven Sisters of Sleep faz. O que realmente chamou atenção, principalmente por ser algo completamente inesperado vindo dessa banda. E esse lado doom segue na próxima canção, Sacred Prostitute, que também tem esses riffs dissonantes com certo tom de melodia, e elas também apresentam esse groove bastante curioso, tem um certo groove bastante diferenciado aqui, para então fechar com essa velocidade extremamente absurda, riffs beirando ao death grindcore, tudo aqui fica caótico, lembrando bastante os primeiros álbuns do Wolf Tower, em Battle There's No Law e Realm of Chaos. Então seguimos para a reta final do álbum com Ud None, outra canção com esse andamento mais doom metal, obviamente com uma roupagem mais ríspida e suja do sludge. Os riffs aqui tem um pouco mais de melodia, e com a aceleração desses arranjos tu começa a notar que o riff aqui tem bastante de AT Gates na melodia, depois também entrando nesse ápice completamente melódico, mas também melancólico e dramático. Encerrando então, temos War Master, que foi o primeiro single que saiu desse álbum, que também é outra faixa típica da linha do Seven Sisters, aqueles riffs bastante cadenciados, cujo arranjo é feito por mais ou menos 3 riffs, um teor bastante minimalista, mas também com bastante atmosfera e uma sonoridade bastante pegajosa. Todos os riffs aqui, apesar de pesados, dissonantes, minimalistas, têm uma carisma. O álbum também termina com esse ápice, com um solo extremamente simples, mas completamente pegajoso e empolgante. Esse álbum recebe uma nota 10, tem peso, brutalidade, muita atmosfera, mas também tem muita variação aqui. O Seven Sisters of Sleep não só apresentou elementos de sludge, death,
mas também apresentou outro lado do Doom que eles nunca exploraram muito, alguns elementos bem inesperados de black metal, e sem dúvida também é o disco mais técnico da banda. Principalmente na parte da bateria, tu vê uma evolução muito grande, mais uso de blast beats, pedal duplo, as viradas de bateria que exibem um virtuosismo bastante interessante, principalmente para um gênero tão letárgico como o sludge, e para um primeiro disco para uma gravadora como a Relapse, é um ótimo pontapé inicial, sem dúvida é um álbum que vai consolidar o nome da banda, não só na cena do sludge, do metal, mas também na cena do metal extremo em geral. Aqui o repertório é completamente variado, apela tanto para fãs de black metal como alguns fãs de death metal mais old school. Sem dúvida, Ezekiel's Rex vai ser um dos destaques desse ano. E é isso então, gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página no Facebook. E é isso então, até mais!